Bom, dia 1º de abril desse ano, de 2013, é uma data muito importante para a luta dos trabalhadores do Distrito Federal. Estará completando 28 anos da primeira greve dos rodoviários do Distrito Federal pós-ditadura militar. O Sindicato dos Rodoviários era dirigido por uma diretoria pelega, que não fazia absolutamente nada para os trabalhadores rodoviários. Naquele tempo, só para as pessoas que estão nos assistindo nesse momento terem uma ideia do tamanho da injustiça que era praticada contra os rodoviários, eles trabalhavam até 16 horas diárias e não tinha hora extra. Todas as avarias eles eram obrigados a pagar. A Aviplan estipulava com quantos quilômetros que o ônibus tinha que rodar com 1 litro de óleo diesel, e o que ultrapassasse aquele que estava estipulado, o motorista era obrigado a completar. Todo mundo, quando era demitido, era por justa causa. Tinha que ir à justiça para poder garantir os direitos. Eu tinha assumido a presidência da CUT Brasília em 94. Nós fundamos a CUT no Distrito Federal em junho de 94 e nós organizamos uma oposição no Sindicato dos Rodoviários. Essa oposição era liderada pelo Pedro Celso, pelo Capelinha, pelo Geraldo e por uma série de outros rodoviários. Essa oposição tinha o firme propósito de libertar a categoria da verdadeira escravidão que eles eram vítima, e nós resolvemos fazer a primeira greve exatamente no dia 1º de abril. Dizem que é o dia da mentira, mas esse dia se tornou o dia da verdade para os trabalhadores rodoviários do Distrito Federal. E greve de rodoviário nesse tempo parava efetivamente Brasília, né? Nada funcionava quando acontecia uma greve de rodoviários no Distrito Federal, até porque o número de carros era pequeno. Os trabalhadores não tinham dinheiro ainda para comprar carro, era todo mundo de ônibus mesmo, portanto nós paramos a cidade. E qual foi nossa surpresa quando nós paramos a cidade? Eu tive a oportunidade de ver, pela primeira vez, o ministro da Justiça, que era o senhor Fernando Lira, já falecido. Ele convocou uma rede de rádio e televisão para dizer que nós éramos um bando de patriotas, que a gente estava querendo desestabilizar a nova república, quando a única coisa que nós queríamos era estabilizar a vida dos rodoviários. Ele chamou a gente inclusive de animais, porque ele disse que o doutor Tancredo estava num leito no hospital de base e nem isso a gente respeitava. Só que ele se esquecia do tanto de trabalhador que estava acamado também, em função das péssimas condições de trabalho que eles eram vítimas. E nessa greve se destacou um personagem, do nosso ponto de vista, muito importante, que foi o ministro Almir Pazianotto Pinto. Então, o ministro do Trabalho, que nem sequer conhecia o gabinete enquanto ministro do Trabalho quando estourou a greve. Ele chegando a Brasília, o Pazianotto, muito tempo depois, me confidenciou que foi procurado, foi chamado ao Palácio do Planalto. Quando ele chega lá, estava reunido o presidente Sarney, que pode confirmar ou não, o general Ivan de Souza Mendes, que era o chefe do SNI, o ministro da Justiça, outras autoridades e o ministro do Trabalho. Chegando lá, o general Ivan disse: olha, vamos intervir no sindicato. E o ministro Almir Pazianotto falou que não adiantava intervir no sindicato, porque o sindicato não estava fazendo a greve, quem estava fazendo a greve era a CUT. Aí o general Ivan disse: vamos intervir na CUT. Aí o ministro Almir Pazianotto virou para o presidente Sarney e disse: não adianta intervir na CUT, porque a CUT é um movimento, ela não tem personalidade jurídica. E além de tudo, o presidente da CUT é um vigilante desempregado, que ele fez uma greve em 79 dos vigilantes, até hoje ele está demitido, porque as empresas não contratam ele. Aí o general Ivan disse: sendo assim, vamos prender esse vigilante. Aí foi quando o ministro Almir Pazianotto ponderou com o presidente Sarney e disse: olha, presidente, não adianta prender esse vigilante, porque se o senhor mandar prendê-lo, o seu governo, que está dizendo que é o governo da Nova República, ele não vai ter diferença nenhuma dos demais. Portanto, a Nova República acaba aqui. Tem que se chamar de República Velha. Aí o presidente virou para o presidente Sarney, virou para o Almir Pazianotto e disse: ministro, qual é a solução?
ele falou: a solução é negociar. O presidente Sarney autorizou ele a proceder ao processo de negociação. Ele mandou me procurar, naquele tempo não tinha telefone celular, logo ele teve dificuldade de me encontrar. Ao encontrar, nós formatamos uma comissão, fomos ao Ministério do Trabalho, iniciamos o processo de negociação com o ministro Almir Pazianotto. Depois o Almir Pazianotto passou a coordenação da negociação para o Dr. Plínio Sarti, que era o secretário de Relações do Trabalho, e a verdade é que nós fizemos uma greve vitoriosa, que deu credibilidade ao movimento, fez com que em seguida a gente ganhasse a eleição no sindicato com 90% dos votos válidos e transformamos a realidade dessa combativa categoria dos rodoviários do Distrito Federal. Portanto, eu estou fazendo questão de registrar esse aniversário da comemoração dos 28 anos da primeira greve de rodoviários vitoriosa no Distrito Federal. E aí, sem querer cometer nenhuma injustiça, é importante a gente salientar que todo o movimento sindical, as oposições na época, se uniram, ia desde a Lucivanov, que era do movimento dos professores, Maria Laura, que era dos servidores públicos, Carlete e a Maninha do Sindicato dos Médicos, o Geraldo Magela, Jacques Pena, Jaci Afonso e outros do Sindicato dos Bancários, enfim, nós da Associação dos Vigilantes. Enfim, houve uma verdadeira confluência de forças no sentido de libertar os rodoviários daquilo que eles eram vítima até aquele momento. E a verdade é que hoje nós temos uma das categorias mais organizadas do Distrito Federal e do Brasil e que ao longo desses 28 anos só tiveram conquistas. Por isso que eu quero parabenizar a categoria de rodoviários e dizer que eu tenho orgulho de ter sido, junto com o Pedro Celso, com o Geraldo e com o Maia e uma série de outros companheiros, o Capelinha, o Malaquias, que infelizmente já não está mais no nosso meio, de ter sido quem iniciou toda essa luta de libertação dos nossos rodoviários. E que ela agora se dará o êxito final com a licitação que o governador Agnello está fazendo do sistema de transporte público do Distrito Federal, onde novas empresas vão se instalar e certamente com novos métodos, seguramente com mais respeito aos trabalhadores rodoviários. Fica aí o nosso abraço a essa categoria tão valente, tão combativa e tão importante que são os rodoviários do Distrito Federal, homens e mulheres que escreveram uma bonita página na história trabalhista do Distrito Federal. Nosso abraço.